sejam bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos agora resolver o exercício número 17, da página 211. O exercício diz assim: um raio de luz reflete-se em um espelho plano. O ângulo entre o raio incidente e o raio refletido mede 50 graus. Determine os ângulos de incidência e reflexão e o ângulo que o raio refletido forma com a superfície do espelho. Para resolver esse exercício, o primeiro passo é nós traçarmos a reta normal. E a reta normal é uma reta que forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Pela lei da reflexão, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Mas eu sei que I mais R é igual a 50 graus. Aqui nós temos o I e aqui nós temos o R. Então, quanto vale cada um dos ângulos? Muito bem. Se eles são iguais, então nós temos que cada um vale 25 graus. Você poderia resolver assim, ó, I mais o R não é igual ao I? É igual a 50. Portanto, 2I é igual a 50. Isso significa que o I é igual a 50 dividido por 2. Portanto, o I é igual a 25 graus. Mas, como o ângulo R é igual a I, eu posso concluir que R também é 25 graus. Ele pede também o ângulo formado entre o raio refletido e a superfície do espelho. Ora, agora vamos pensar. Se o ângulo entre a reta normal e a superfície é 90 graus e o ângulo de reflexão é 25 graus, quanto falta para 90 graus? Vale 65 graus. Então, agora nós queremos aqui este ângulo que eu vou chamar aqui de θ. Note que este ângulo θ, ele é igual a 90 menos R. Portanto, θ é igual a 90 menos 25. E aí nós podemos dizer que o θ é igual a 65 graus. O próximo exercício é o número 18. Ele diz assim: dois pontos A e B estão diante de um espelho plano. Determine a distância entre o objeto A e a imagem do objeto B. Como que a gente resolve isso? Só lembrar que a imagem é equidistante do espelho. Então, para resolver isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma reta aqui, ó. Marcamos aqui a distância do ponto A. Aí vou pegar essa distância e vou transportar para o outro lado. Então, vou marcar aqui a imagem do ponto A, que eu vou chamar de A'. Vou fazer a mesma coisa com o corpo B. Vou traçar uma reta, marquei aqui a distância do ponto B, vou capturar essa reta e levar lá para o outro lado. Só que, na verdade, gente, a imagem do ponto A, eu lembrei aqui, está um pouquinho para cima aqui, ó. Então, isso aqui é o B', A' e B'. A linha é a imagem do ponto A e B' é a imagem do ponto B. Respondam para mim, qual é a distância entre o ponto A e a imagem do ponto B? 35. Certíssimo, 35.
Verifiquem que o ponto A está a 20 centímetros do espelho, mas a imagem do ponto B está equidistante do espelho em relação ao ponto B. Se o ponto B está a 15 centímetros, a imagem do ponto B também estará a 15 centímetros. E aí, note, 20 centímetros mais 15 centímetros dará 35 centímetros. Então, eu posso dizer que a distância entre o A e a imagem do B vale 20 centímetros mais 15 centímetros. Então, essa distância, a B' vale 35 centímetros. Pronto, encontramos o que foi pedido no exercício. Próximo, 19. Reproduza o esquema em seu caderno. Ele apresenta dois pontos A e B que estão diante de um espelho plano. Determine a distância entre B e a imagem do ponto A. Primeiro passo, qual que é, gente? Definirmos a imagem de cada um dos pontos. Note que nós temos que, primeiro, medir a distância do ponto A até o espelho, capturar essa distância e transferir para o outro lado. Vamos marcar aqui a imagem do ponto A. Eu vou marcar agora a imagem do ponto B. De que forma? Da mesma maneira. Então, primeiro passo é desenhar uma reta que vai do ponto B até o espelho, transportar esta reta para o outro lado do espelho. E aí, definimos aqui a imagem do ponto B. Então, isso aqui é o nosso B'. Agora, o que nós queremos? A distância entre o ponto B e a imagem do ponto A. Então, agora nós vamos ter que definir uma nova reta, só que agora eu vou colocar pontilhada. Eu vou definir, então, essa distância que eu estou querendo. Vocês concordam que nós vamos ter que usar o teorema de Pitágoras? Sim. Um lado é 20 mais 20. E o outro é 30. Opa, triângulo 3, 4, 5. Um lado é 40, o outro é 30. Então, a resposta vai dar 50. Para quem não lembra o triângulo 3, 4, 5, é só lembrar que um é múltiplo de 3, o outro é múltiplo de 4. A resposta tem que ser múltiplo de 5. 30 não é 3 vezes 10? 40 não é 4 vezes 10? Então, a resposta vai ser 5 vezes 10. Ou também usar o teorema de Pitágoras, dá na mesma coisa. Eu vou terminar o triângulo aqui, só para a gente definir melhor. Então, tem esse lado e tem este lado, ó, que nós temos 40 centímetros, tá? Voltar para o padrão, centímetros, e aqui nós temos 30 centímetros. Então, usando o teorema de Pitágoras, diz que a hipotenusa ao quadrado, que é essa distância D aqui, então D ao quadrado é 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. D ao quadrado é 900 mais 1.600. D ao quadrado é 25, ou melhor, 2.500. Raiz quadrada de 2.500 vale 50. Então, a distância é 50 centímetros. O próximo exercício é o exercício número 20.
E ele diz assim: no esquema abaixo, temos um objeto colocado diante de um espelho plano. Refaça o esquema dado em uma folha de papel quadriculado e, utilizando a propriedade de simetria, obtenha a imagem do objeto conjugada pelo espelho. Aqui ele falou uma palavra simetria. A imagem é simétrica em relação ao objeto. O que é ser simétrico? É estar na mesma distância e em lado oposto. É isso que é simetria. Como que a gente resolve esse exercício? Muito parecido com os anteriores. Eu vou aqui marcar as distâncias, determinar a imagem de cada ponto. Então, vamos marcar aqui de letra de caneta vermelha. Como eu não tenho os quadriculados aqui embaixo, talvez fica mais difícil, né? A gente fazer sem usar essa medida. Meço a distância até o A, copio, levo lá para baixo. Pronto, marquei o ponto, a linha. Para marcar o centro, mesma coisa, ó. Meço a distância, transporto para baixo. Pronto, marquei o centro. Mesma coisa que eu fiz para o ponto A e o centro, eu vou fazer agora para o ponto B. Vou marcar a distância do ponto B até o espelho, transportar essa distância, e aí nós temos, então, o ponto B'. Vou fazer a mesma coisa para o ponto C. O ponto C' está aqui. E agora? Agora nós temos que ligar, né? Liguei os pontos A e B. E liguei o centro com o ponto C. Pronto, formamos a imagem daquele objeto. Perceberam como que é a construção da imagem? E aí nós temos, então, né, a imagem deste objeto. Vou marcar o centro aqui, né, para ficar marcado, ó. Pronto, tá aí a imagem do objeto. Ela é trocada, né? Ela é trocada direita com esquerda. No caso aqui não tem nada de inversão, né? Aqui é só trocado direito com esquerda. Lembre-se que o objeto, ele mantém as suas características. Se você lê para cima, ele continua para cima. Se você lê para baixo, continua para baixo. A única coisa que faz é trocar esquerda com direita. Aqui parece que ficou invertido, mas porque o espelho, olha o plano do espelho. A gente está no plano, a gente não está no plano vertical, a gente está no plano horizontal. Então, o trocar direita com esquerda aqui na verdade, trocar o de cima com o de baixo, né? Mas não é que inverteu a imagem. Para inverter a imagem seria diferente. Seria o ponto C ficar lá do outro lado. E o ponto C ficou do mesmo lado que estava, né, lá na figura. Então, note que o ponto C acompanhou o ponto C, o ponto A acompanhou o ponto B, o ponto A, o ponto B acompanhou o ponto B. Ou seja, não houve nenhuma inversão. Só houve uma troca de esquerda com direita. Gente, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Gente, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.